Oi, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de inglês. A aula de hoje é resolução de provas, né? Nós vamos resolver uma prova da banca CESP, certo? E você vai ver aí o estilo da banca, né? Eu vou passar assim algumas dicas, vamos ver o vocabulário. Vamos começar com a resolução de questões, do mesmo jeito que está na sua prova, ou melhor, na sua aula escrita, né? E depois a gente vai ver a tradução do texto, certo? Acompanha então aí comigo. Based on the text above, judge the following items. Com base no texto acima, julgue os itens seguintes. 25. Tokyo's Prime Minister said that the earthquake tsunami did not and will not harm the city of Tokyo. O primeiro-ministro em Tóquio disse que o terremoto tsunami não prejudicou e nem vai prejudicar a cidade de Tóquio. Então, será que o primeiro-ministro disse mesmo isso? Vamos ver o que é que o texto diz. O segmento do texto onde nós vamos encontrar essa resposta é o seguinte. A string of problems at the leaking Fukushima Daiichi nuclear plant, 230 kilometers, 140 miles from the capital, put Tokyo's Olympic organizers on the defensive and forced Prime Minister Shinzo Abe to find $470 million to plug the leaks. The world's top athletes will be safe from radiation. He pledged before the ICAO's final vote on Saturday in Buenos Aires. He pledged before the ICAO's final vote on Saturday in Buenos Aires. Let me assure you the situation is under control. Uma série de problemas causados pelo vazamento na usina nuclear Fukushima Daiichi, a 250 quilômetros, equivalente a 140 milhas da capital, colocaram os organizadores da Olimpíada de Tóquio na defensiva e obrigaram o primeiro-ministro Shinzo Abe a encontrar $470 milhões para tapar os vazamentos. Os melhores atletas do mundo estarão a salvo da radiação, prometeu antes da votação final do COI no sábado, em Buenos Aires. Deixe-me assegurar-lhe, a situação está sob controle. No texto também, tem uma frase que ele diz o seguinte: It has never done and will never do any damage to Tokyo, he said. Isso nunca fez e nunca vai fazer qualquer dano a Tóquio, disse ele. Então, o que é que você observa pelo contexto anterior a essa frase? Que o ministro ele estava se referindo ao acidente na usina nuclear, né? Quando ele disse isso, ele não estava se referindo ao terremoto tsunami, certo? Quando ele falou que não fez e nem nunca vai fazer dano na Tóquio, ele estava falando do acidente, né, lá da usina nuclear. A alternativa diz que ele estava falando do terremoto, né? Então preste atenção aí às jogadas da banca. Gabarito errado. Número 26. Japanese government's estimated costs for the Olympics are unlikely to be met. Os custos estimados do governo japonês para as Olimpíadas são improváveis que sejam cumpridos. That is almost certainly optimistic. Every single Games since 1960 has failed to meet the cost target. Isso é quase certamente otimista. Todos os jogos individuais desde 1960 não conseguiram cumprir a meta de custo. Ora, se quase todos os custos estimados eles não têm sido cumpridos, então realmente se pode dizer que é improvável que os custos estimados do governo japonês sejam, né? É a dedução, né, que o texto nos leva a chegar. Então o gabarito dessa questão está certo, né, quando ele diz que é improvável, né, que seja cumprido os custos aí do governo japonês, né?
já que lá um texto diz claramente, né, que desde 1960 que tem sido fracassado, né, o cumprimento dessas metas de custo, certo? Gabarito da 26, certo. A 27. Since the 1960 Olympic Games, the cost of each event has nearly doubled. Desde os Jogos Olímpicos de 1960, o custo de cada evento quase dobrou. That is almost certainly optimistic. Every single game since 1960 has failed to meet the cost target. The average overrun has been an whopping 179%. Isso é quase certamente otimista. Todos os jogos individuais, desde 1960, não conseguiram cumprir a meta de custo. A superação média tem sido uma gritante 179%. Então, o texto diz o quê? Para dobrar, a superação ela teria que ser o quê? Teria que ser 100%, né? Mas o texto diz que a superação ela foi 179%. Ou seja, ela foi mais do que o dobro, certo? Lá na alternativa, né, ele diz que os custos do evento dobrou, né? Quando se dobra uma coisa, né, como se diz, é o mesmo valor acrescentado, né? Mas aqui está a mais, então não se pode dizer que dobrou, foi mais do que o dobro. Por isso o gabarito está errado. Gabarito da questão 27, errado. It can be deduced from the text that the International Olympic Committee, IOC, did not choose Tokyo as the host of the 2016 Olympics because the city's residents were not enthusiastic about the event. Deduz-se do texto que o Comitê Olímpico Internacional, COI, não escolheu Tóquio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016 porque os moradores da cidade não estavam entusiasmados com o evento. Será que essa foi a razão? Vamos então ver o que o texto diz. Tokyo's bid to host the 2016 Olympics observed many of its disappointed residents afterwards. Failed because of a lack of passion. After years of rising economic insecurity and public debt, Tokyoites simply could not gather enough enthusiasm to put on the world's costliest sporting extravaganza. There was no such problem this time. A candidatura de Tóquio para sediar as Olimpíadas de 2016 observou muitos de seus moradores decepcionados depois. Fracassou por causa de uma falta de paixão. Depois dos anos de crescente insegurança econômica e da dívida pública, os Tokyoites simplesmente não conseguiam manifestar entusiasmo suficiente em relação ao espetáculo esportivo mais caro do mundo. Então, não houve tal problema dessa vez. Eles não conseguiram, por quê? Eles não conseguiram principalmente devido aos baixos níveis de apoio popular que a candidatura recebia. Não foi por causa de entusiasmo dos moradores. Por exemplo, alguém pode apoiar algo e mesmo assim não está entusiasmado com aquilo, né? Ou com aquele evento. Certo? Então, o que faltou, na verdade, foi apoio. Não foi porque eles não estavam entusiasmados. O gabarito está errado. Então, 28, errado. 29. The percentage of Tokyo residents who supported the Olympics in the city increased after the earthquake tsunami of 2011.
O percentual de moradores de Tóquio que apoiou os Jogos Olímpicos na cidade aumentou depois do terremoto tsunami de 2011. Vamos ver então o que é que o texto diz. In Biarritz, Madrid and Istanbul on September in Biarritz, Madrid and Istanbul on September 7th for the right to host the 2012 Games, Tokyo impressed the International Olympic Committee (IOC) with a bid which is supported by 7% of the city's population. That level of backing has risen by 14 percentage points since the earthquake tsunami that wrecked Japan's northeast coast in March 2011. Ao derrotar Madrid e Istambul no dia 7 de setembro, pelo direito de sediar os Jogos de 2020, Tóquio impressionou o Comitê Olímpico Internacional, COI, com uma oferta que é apoiada por 70% da população da cidade. Esse nível de apoio aumentou 14 pontos percentuais desde o terremoto tsunami que destruiu a costa nordeste do Japão, em março de 2011. Vejamos aí o verbo em crise. O verbo em crise significa aumentar, crescer. Esse verbo ele é usado na alternativa, né? Quando ele diz que increased after the earthquake. E o verbo rise, que significa aumentar, subir, elevar-se, que está lá no texto. Então, increased, aumentar, crescer, é a mesma coisa que o rise, aumentar, subir, elevar-se. Eles são sinônimos. A alternativa aí usou um sinônimo de palavra da mesma palavra que está no texto. Então, ela passou aí a mesma informação, né? Está bem claro aí no segmento do texto que o percentual aumentou. Gabarito da questão certa. 30. The possibility of hosting the Olympic Games made the government invest more on controlling Fukushima's nuclear crisis. A possibilidade de sediar os Jogos Olímpicos fez o governo investir mais em controlar a crise nuclear da usina Fukushima. Vamos ver então o que é que o texto fala sobre isso. A string of problems at the leak Fukushima Daiichi nuclear plant, 230 kilometers, 140 miles from the capital, put Tokyo's Olympic organizers on the defensive and forced Prime Minister Shinzo Abe to find $470 million to plug the leaks. The world's top athletes will be safe from radiation, he pledged before the IOC's final vote on Saturday in Buenos Aires. Let me assure you the situation is under control. Uma série de problemas causados pelo vazamento da usina nuclear Fukushima Daiichi, a 230 km, 140 milhas da capital, colocaram os organizadores da Olimpíada de Tóquio na defensiva e obrigaram o primeiro-ministro Shinzo Abe a obter 470 milhões de dólares para tapar os vazamentos. Os melhores atletas do mundo estarão a salvo da radiação, prometeu antes da votação final do COI no sábado, em Buenos Aires. Deixe-me assegurar-lhe que a situação está sob controle. Então, o que é que o parágrafo acima ele fala? Ele expressa que Abe, ele teve que gastar para controlar a crise nuclear. A assertiva está concordando com o texto, porque ela usa palavras com significados semelhantes, né? Ela disse que ele teve que investir, né? Investir, investe, é a mesma coisa que gastar, né? Colocou aí, teve que encontrar esse dinheiro, né, para gastar, é a mesma coisa, são apenas
Diferentes formas de falar a mesma coisa. O gabarito está, então, correto. Alternativa 30, então, gabarito certa. Aqui terminamos de resolver, né, as questões relacionadas com esse texto. Como a gente sempre faz, primeiro eu resolvo as questões, depois eu vou para o texto para a tradução, certo? Que até mesmo para já acostumar você, que a tendência é quando vê o texto, na prova o texto vem, depois vem as questões, é querer ler logo o texto, né? Mas como nós vimos lá na aula demonstrativa, você não deve fazer isso jamais, ir para a leitura do texto, mas sim primeiro para as questões. À medida que as questões vão pedindo, aí você vai procurando no texto, ou às vezes, né, até mesmo pela outra questão que você já fez, já consegue discernir. Vamos então agora para a tradução e eu vou, assim, destacar mais para você as palavras que caem mais em texto, certo? Vamos lá então, acompanhe comigo. Once more with feeling. Mais uma vez com sentimento. Deixa eu explicar esse tema, né? Como o texto ele fala, né, que faltou, né, apoio, né, faltou no iníciozinho do texto, ele diz, né, alguns dizem que foi por falta de paixão, né? Então ele diz, agora vamos com sentimento, né? Agora vamos com paixão, né? Dessa vez para ver se conseguem as Olimpíadas, certo? É uma frase que é usada, por exemplo, se alguém está cantando, né? Em um show de calouros, por exemplo. Então o jurado pode dizer essa frase, né? Você pode cantar a próxima vez, não, cante outra vez, once more with feeling. Então é isso que quer dizer. No caso aqui, né, foi direcionando para o texto que fala das Olimpíadas. Vamos agora para o primeiro parágrafo. Tokyo's bid to host the 2016 Olympics observed many of its disappointed residents afterwards. Failed because of a lack of passion. After years of rising economic insecurity and public debt, Tokyo's simply could not gather enough enthusiasm to put on the world's costliest sporting extravaganza. There was no such problem this time. A candidatura de Tóquio para sediar as Olimpíadas de 2016 observaram muitos de seus moradores decepcionados depois. Fracassou por causa de uma falta de paixão. Depois de anos de crescente insegurança econômica e da dívida pública, os toquiotes simplesmente não conseguiram manifestar entusiasmo suficiente em relação ao espetáculo esportivo mais caro do mundo. Não houve tal problema dessa vez. Então aqui nós vimos no parágrafo, né, algumas palavras importantes. Na segunda linha, afterwards, que significa algo que acontece depois, nesse conectivo quer dizer isso, ele é bem usado. Novamente o conectivo because, né, que cai aos montes em textos. O conectivo after, né, que quer dizer depois, também cai aos montes. E aqui nós vimos uma palavra no superlativo, né, costliest, que é o mais caro, né? E aí no iniciozinho, né, nós vimos a palavra host, né, que nesse contexto aqui significa sediar. Ou seja, eles estão recebendo, né, o anfitrião. Vamos agora para o próximo parágrafo. In bidding Madrid and Istanbul on September 7th for the right to host the 2012 Games, Tokyo impressed the International Olympic Committee, EOC, with a bid which is supported by 7% of the city's population. That level of backing has risen by 14 percentage points since the earthquake tsunami that wrecked Japan's northeast coast in March 2011. Ao derrotar Madrid e Istambul no dia 7 de setembro pelo direito de sediar os Jogos de 2020, Tóquio impressionou o Comitê Olímpico Internacional com uma oferta que é apoiada por 70% da população da cidade. Esse nível de apoio aumentou 14 pontos percentuais desde o terremoto tsunami que destruiu
a costa nordeste do Japão em março de 2011. Vejamos aí as palavras. Na última linha, earthquake, né, que quer dizer terremoto. Só a palavra earth, né, que é a metade da palavra, é terra. Earthquake, terremoto. Essa palavra tsunami não tem tradução, ela já é usada na língua portuguesa. Continua a mesma palavra. Aqui, no finalzinho, né? Aqui a palavra supported, né, que ele fala support by 7%. Support significa apoiar, certo? Cai demais no texto essa palavra. Próximo parágrafo. It might appear strange that it took disaster to rekindle Tokyo's passion for the Olympics, but the city's government relentlessly sold the idea that the event would help Japan recover, and many Japanese believed it. Ironically, then, the lingering Fukushima nuclear crisis, triggered by that disaster, threatened Tokyo's bid at the final hurdle. Pode parecer estranho que precisou haver um desastre para reacender a paixão de Tóquio para as Olimpíadas. Mas o governo da cidade implacavelmente vendeu a ideia de que o evento iria ajudar o Japão a se recuperar. E muitos japoneses acreditam nisso. Ironicamente, então, a persistente crise nuclear de Fukushima, provocada por esse desastre, ameaçou a candidatura de Tóquio no último obstáculo. Aqui nós vamos destacar, né, a palavra threaten, que na última linha ela está com o ED no final, está no passado, né, que significa ameaçar ou intimidar. Essa é uma palavra que também está sempre presente em textos da língua inglesa. Próximo parágrafo. A string of problems at the Lake Fukushima Daiichi nuclear plant, 230 kilometers, 140 miles from the capital, put Tokyo's Olympic organizers on the defensive and forced Prime Minister Shinzo Abe to find $407 million to plug the leaks. The world's top athletes will be safe from radiation, he pledged before the IOC finals vote on Saturday in Buenos Aires. Let me assure you, the situation is under control. Uma série de problemas causados pelo vazamento da usina nuclear Fukushima Daiichi, a 230 quilômetros ou 140 milhas da capital, colocaram os organizadores da Olimpíada de Tóquio na defensiva e obrigaram o primeiro-ministro Shinzo Abe a obter 470 milhões de dólares para tapar os vazamentos. Os melhores atletas do mundo estarão a salvo na radiação, prometeu antes da votação final do COI, no sábado, em Buenos Aires. Deixe-me assegurar-lhe, a situação está sob controle. Bem, aí para você eu vou destacar a palavra, aqui a palavra he pledged, né, na palavra, na segunda linha, antes da última, né, na penúltima, prometeu, pledge, prometeu. Assure, assegurar. A grande maioria das palavras ainda desse parágrafo, elas são cognatos verdadeiros, né, para sua alegria. A grande maioria das palavras dá para entender porque parece com o português. Vamos então para o próximo parágrafo. It has never done and will never do any damage to Tokyo, he said. Mr. Abe had less to say about whether Japan can afford the games. Tokyo will build 22 of the 37 Olympic venues from scratch and spend $1 billion refurbishing the National Olympic Stadium, the centerpiece of Japan's 1964 Olympics. The government's estimated price tag for all this construction is 409 billion yen, $4.1 billion. Isso nunca fez e nunca vai fazer qualquer dano a Tóquio, disse ele.
Abe tinha menos a dizer sobre se o Japão pode pagar os jogos. Tóquio vai construir 22 dos 37 estádios olímpicos a partir do zero e gastar 1 bilhão reformando o Estádio Olímpico Nacional, a peça central das Olimpíadas do Japão em 1964. O preço estimado do governo para toda essa construção é de 40 bilhões de ienes, 4.100 milhões de dólares americanos. Passando para o próximo parágrafo. That is almost certainly optimistic. Every single game since 1960 has failed to meet the cost target. The average overrun has been a whopping 179%. Nonetheless, can the Olympics bring some lasting benefit to Japan? It seems that those 70% of Tokyo residents certainly believe so. Isto é quase certamente otimista. Todos os jogos individuais desde 1960 não conseguiram cumprir a meta de custo. A superação média tem sido uma gritante 179%. No entanto, as Olimpíadas podem trazer algum benefício duradouro para o Japão? Parece que aqueles 70% dos moradores de Tóquio certamente acreditam que sim. Esse conectivo aí eu quero chamar a sua atenção, né? O nonetheless, né? Quer dizer, outra palavra que cai muito em textos, essa palavra average, na segunda linha, que significa a média, né? A média de algo, mediano. E o almost, né? Na primeira linha do parágrafo, que significa quase, também é um conectivo que cai aos montes em textos da língua inglesa. Aqui, pessoal, nós terminamos a tradução do nosso texto, onde a gente viu aí várias palavras que caem muito em texto, vimos conectivos. Dê sempre atenção aos conectivos, né? E esses verbos, se você já conheceu antes de eu falar, é bom porque fixa mais. E se você ainda não conhecia, então na próxima vez que você ler um texto, que você encontrar aquela palavra, preste atenção àquela palavra, porque ela vai estar sempre presente no texto, certo? Se possível até, né, se você tiver mais dificuldade em memorizar, é bom você escrever, fazer um glossário das palavras que são mais conhecidas e daquelas que é mais relacionadas com a área do concurso que você vai fazer. Vai fazendo glossário, escrevendo, né, na véspera da prova, ou mesmo todo dia vai dando uma olhada. Isso ajuda demais para que você possa memorizar as palavras, certo? Agradeço então a sua atenção. Até mais.